Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, jogos de domingo do Brasileirão, a gente vai trocar uma ideia sobre todos os 5 jogos de domingo e também a gente vai passar sobre o que é importante para o Campeonato Brasileiro, para a gente entender um pouco mais de cada confronto. Então cada um dos pontos a gente vai trazer para vocês agora nesse vídeo. Nos jogos de domingo, ontem a gente fez os jogos de sábado, né? Então a gente já pode ir abordando os jogos de domingo ao longo dessas próximas semanas, que a gente não vai ter Campeonato Brasileiro e nenhum jogo, né, na parte sul-americana. A gente vai trazendo as novidades no canal. A gente tem novidades relacionadas ao futebol feminino, futebol masculino com a Libertadores atualizada até a 5ª rodada. Então assim, a gente tem uma série de novidades para trazer para vocês ao longo dessas próximas 2 semanas, que a gente vai atualizando vocês também do que a gente vai trazer para o futuro do canal e para o futuro dos projetos aqui do NS, beleza? Então vamos lá para o Brasileirão. Já na tela aqui para vocês, temos aqui esse gráfico que a gente já faz e já traz aqui várias vezes para vocês, que é o seguinte: com os dados que a gente tem e que a gente apresenta para vocês, esses dados apresentam uma associação com o resultado final da partida de quase 98%, 97% e 96% de associação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está pegando um conjunto significativo de dados, ou seja, que eles trazem uma representatividade para o jogo. Isso é importante a gente ressaltar. Também ele tem uma explicação da variação, ou seja, a tua equipe mudando o comportamento dela, você consegue entender também a mudança de resultado ou tentar prever uma possível mudança de resultado com o ajuste do comportamento. Além disso, você tem também ali uma garantia nessa linha de cima, né? Essas duas linhas de cima, você tem uma garantia que a gente não está roubando no jogo. O que isso quer dizer? Eu poderia colocar uma série de variáveis que não tem importância alguma e apontar o resultado muito alto. Na verdade, o que a gente está fazendo é pegar um conjunto pequeno de variáveis, mas que tem muita significância para o jogo. E isso é muito legal para a gente poder abordar essas coisas aqui, ainda mais numa análise de jogo, tá? E o que está sendo importante para esse Brasileirão, tá? Vou colocar aqui o laser para vocês. O que está sendo importante nesse Brasileirão? Nesse início, chutar certo ao gol. O que isso quer dizer? Basicamente, o sistema está entendendo que a ocorrência de finalizações corretas tem sido mais rara, ou seja, as equipes têm chutado mais vezes fora do gol, e isso tem sido mais importante do que necessariamente a taxa de conversão. Aí, isso quer dizer que a taxa de conversão não é importante para gol? Não é isso. O que o sistema está apontando é como essa taxa de conversão leva em consideração o chute total das equipes, é capaz de estar errando muitas vezes, ou seja, a conversão é muito pequenininha, e aí chutar certo ao gol já quer quase dizer converter. Então ele prefere apontar para o chutar certo como a variável mais importante nesse início de Brasileiro. Os passes têm pouca interferência, ou seja, se a sua equipe fica muito ou pouco com a posse da bola, relaxa, é importante estar aqui nessa parte de cima. E lá na defesa a gente pode dar um destaque para a recuperação, que é uma parte importante. Recuperar a bola no Brasileirão tem sido importante, desde que você saiba o que você vai fazer com ela até chegar aqui. E também as defesas do goleiro em relação ao chute do adversário, ou seja, impedir que o adversário vá fazer a finalização certa, o gol se transformar em gol, tem sido muito importante nesse início de Brasileirão, tá? Vamos aos confrontos de domingo, começando por América e Atlético Paranaense. América e Atlético Paranaense, temos aí uma vantagem de overall para o Atlético Paranaense, mas a gente já vê que é muito pequena, né? 42-44. Por mais que haja essa vantagem do Atlético Paranaense, ela não é tão grande, assim como as vantagens de critérios, vocês vão ver, são bem equilibradas, né? Principalmente nos principais critérios, né? Então se a gente for olhar, por exemplo, ali, chute ao gol, vantagem para o América, mas por apenas 1 ponto. A conversão de chute para gol, a vantagem é do América por apenas 3 pontos. E se a gente for olhar lá na defesa, a vantagem de defesa do América é até um pouco maior do que a do Atlético Paranaense, né? A gente pode olhar isso daqui, mas tem um ponto importante a ser considerado. Quando a gente faz essa análise por mando, os pesos são diferentes, né? Então se a gente voltar aqui rapidinho, vocês vão ver, por exemplo, que chutar certo jogando em casa é muito importante em relação à conversão, mas a conversão
e chutar certo também são muito importantes jogando fora de casa. Ou seja, você tem aqui pesos diferentes para cada associação de mando de campo. Isso faz com que, apesar de a gente olhar uma coluna mais esverdeada para o América, você consiga também apontar um jogo equilibrado entre as duas equipes. E se tiver uma propensão de vitória, é provável para o Atlético Paranaense. Mas de ponto de partida, a gente pode esperar um jogo muitíssimo equilibrado, com uma grande probabilidade de empate. Tá? Próximo jogo, clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Um dos confrontos mais equilibrados dos ponteiros, né? Você tem o São Paulo jogando como mandante com overall 68, um dos melhores mandantes, se não o melhor mandante da competição pelo sistema. E você tem um Palmeiras jogando como visitante, um dos melhores, se não o melhor visitante jogando na competição. E aí você tem para o São Paulo uma vantagem na taxa de conversão de passe para chute, chuta bem a gol, chuta certo, e também consegue converter boa parte das ações de chute em gol. O Palmeiras também faz tudo isso muito bem, mas nesse cenário as diferenças, principalmente ali de 7 pontos entre as duas equipes no caso de chutes e 5 pontos no caso da taxa de conversão de chute para gol, faz com que o São Paulo tenha um ligeiro favoritismo ali. A gente poderia apontar aí para esse confronto um jogo equilibrado na posse, mas com o São Paulo um pouco mais decisivo e também se protegendo um pouco melhor, principalmente das finalizações dos adversários. O que a gente pode esperar desse jogo? Uma vitória simples do São Paulo seria o resultado mais provável, ou até mesmo empate, tá? Então, se a gente fosse imaginar um jogo ali parelho, seria um empate, tá? Se a gente conseguir imaginar um jogo um pouco mais igualitário, com o Palmeiras se protegendo um pouco melhor das ações do São Paulo, ou o São Paulo não conseguindo criar tantas ações, mas o resultado mais provável de ponto de partida é uma vitória simples do São Paulo, um gol de diferença seria o mais provável, tá? Próximo jogo, Inter e Vasco. Inter overall 55, Vasco overall 44. Temos aí nesse cenário um domínio absoluto do Inter na fase ofensiva, né? A gente já imaginava isso já até pela fase que o Vasco vem passando. Você tem um domínio absoluto do Inter. O grande ponto vai ser que esse Inter e o Vasco também desperdiçam muito as ações de chute certos. Então, assim, por mais que chutem certo, isso já é pouco em si, e também desperdiçam quando chutam, ou seja, chutam muitas vezes em cima do goleiro adversário ou param nas defesas, né? Aí sem tirar os méritos dos goleiros adversários de Inter e Vasco, mas acabam parando nesses adversários. Então a gente pode ver um Inter favorito contra a equipe do Vasco na fase ofensiva e um Vasco melhor na fase defensiva, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: muitas vezes o excesso de número na fase defensiva não está tão relacionado assim diretamente à qualidade da recuperação. Está relacionado a tua equipe perder muitas vezes a posse da bola e ficar sem ela. E aí você tem um número maior de recuperação, porque você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. E na verdade o que acontece ao longo do jogo é que você não tem o controle do jogo e você não está sendo efetivo com bola, e isso é um problema muito grande e a equipe do Vasco é um demonstrativo disso. O que a gente pode esperar desse jogo? Uma vitória por 1 a 2 gols de diferença para a equipe do Internacional. Tá? Esse é o ponto de partida, o ponto original que a gente pode ter desse grande confronto. Caminhando para o final, para as duas últimas partidas, Flamengo e Grêmio. Flamengo overall 60, Grêmio overall 43. Temos aí um Flamengo com um domínio de posse de bola, muito provavelmente um domínio na progressão do campo, ou seja, ele consegue progredir tanto trocando passes quanto também conduzindo essa bola. E aí é um Flamengo que consegue converter maior passes em chute, chuta certo, mas desperdiça, não converte o tanto que deveria converter. E isso é um problema para a equipe do Flamengo. Ela cria muitas ocasiões de finalização, ela até chuta certo ao gol, ou seja, atinge a baliza do adversário, mas não consegue converter em gol, né? E isso é um problema. O Grêmio até consegue converter um pouco melhor em gol, mas pelo volume criado pelo Flamengo, essa vantagem é do rubro-negro, tá? Na fase de defesa, de novo, índices melhores, mas aí você percebe, diferente do que a gente falou do Vasco, o índice do Flamengo é bom na defesa, mas ele vai ser bom na defesa, bom no ataque. Então você sabe o que você faz com a bola após recuperar. É diferente. Quando você tem um índice muito bom na defesa e muito ruim no ataque, quer dizer que você está recuperando a bola e perdendo na sequência, recuperando a bola e perdendo na sequência. Então você não sabe o que você vai fazer em posse da bola.
Quando o Flamengo recupera a bola e fica com essa posse da bola e converte essas situações pelo menos em finalização certa, quer dizer que você pelo menos está sabendo o que fazer com essa posse da bola e aí não está aproveitando as chances criadas, que é um outro problema nesse cenário analisado. O que a gente pode esperar desse jogo? Uma vitória por 1 a 2 gols de diferença para a equipe do Flamengo. Tá? Já Goiás e Fluminense, temos aí nesse cenário um jogo equilibrado ali nos 3 primeiros, né? Tanto a taxa de conversão de chute para gol, o próprio chute certo é equilibrado, então a gente tem o equilíbrio ali entre as duas equipes, mas a gente tem um domínio maior na posse da bola, que já é esperado, da equipe do Fluminense, né? A equipe do Fluminense com um overall maior do que a equipe do Goiás, mesmo jogando fora de casa, né? Lembrando que esse overall é só pelo mando de campo jogando como visitante. E na fase da defesa você tem de novo, olha, mesma situação do Vasco. Eu tenho um Goiás que recupera mais vezes, que bloqueia mais, mas que ao mesmo tempo, quando chega nessa fase, não fica com a posse da bola, não consegue converter bem, não finaliza bem e não consegue converter para gol. O que isso quer dizer? Eu recupero a bola, perco a bola, recupero a bola, perco a bola, ou pelo menos finalizo mal a jogada, né? Então eu posso finalizar essa jogada ou transformando em finalização, ou até mesmo perdendo linha lateral, escanteio, cometendo uma falta ou algo do tipo. Então acabo não finalizando tão bem assim, tá? E aí, voltando para esse cenário, a gente pode entender que esse jogo que encerra a rodada do Brasileirão é uma provável vitória do Fluminense por 1 gol de diferença, sendo que o segundo resultado mais provável, e não é tão distante assim, seria um empate entre as duas equipes. Então assim, está muito entre uma vitória simples do Fluminense ou até mesmo um empate. O que pode modificar essas relações? Um gol muito cedo do Fluminense, por exemplo. Se isso acontecer, modifica o comportamento da equipe do Goiás e aí modifica também as probabilidades. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Combinado? Um grande abraço a todos e até mais. Valeu!